Pessoal, nós vamos agora bater o artigo 8º da Constituição Federal. E eu, para essa oportunidade, eu convidei o professor Gleibe, que está aqui comigo, para a gente conversar sobre esse dispositivo. Claro, a gente, se deixar os dois, nós vamos até 11 horas da noite falando disso aqui. Vocês sabem como é que é. Vou deixar esse artigo, também em minhas aulas do artigo 8º e vou deixar também para vocês no YouTube essa aula. Vamos lá? Bom, primeiro eu quero agradecer, mestre Gleibe. Obrigado, mestre. Imagina, o prazer é todo meu, ali diretamente aqui de Londres, falando para São Paulo. Esse Gleibe, olha, não sei se vão conseguir isso aqui, gente, não dá. Vamos tentar, É quando você conhece pessoas mais de 20 anos, vira um inferno. Olha, gente, o que acontece é o seguinte, eu vou pedir para o Gleibe aqui fazer a voz do aluno professor, corpo discente e docente num só. Por quê? Gleibe, isso aqui eu sempre expliquei da seguinte forma, e até com um pouco de receio, perguntei a um colega que já trabalha muitos anos constitucional, em que pese... Opa, deixa eu só mudar aqui o dispositivo, que é exatamente esse aqui que nós vamos falar. É exatamente esse. Se a forma de explicar, que nós sempre fizemos, ela teria tanto problema assim. Para que você, que de repente está agora se apresentando ao dispositivo, ou você que já é da área, enfim, já conhece, vamos fazer primeiro um panorama do que foi. O artigo 8º diz, é livre associação profissional sindical, observar o seguinte, o que nos cabe agora. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, vírgula, essa vírgula de só. Eu vou fazer o que o Saramago não faz, por vírgula. Boa. Quando ele coloca ali, independentemente da contribuição prevista em lei. Galera, a vida inteira nós explicamos, vamos fingir que estamos no passado. Mestre Gleibe, temos duas contribuições, vamos explicar como se fosse o ano passado. Temos duas contribuições aí. Posso ir um pouquinho além? Pode, mestre. Pessoal, antigamente que nós falamos é antes do dia 11/11/2017, que foi a efetivação da reforma trabalhista. 11/11/2017. Isso foi um sábado, tá certo? Por incrível que pareça, só nesse país acontece essas coisas, eles colocam vigência de uma lei a partir de um sábado, mas isso pode pro direito do trabalho? Pode. Depois das aulas de trabalho eu explico melhor isso para você. Mas nós tínhamos 4 contribuições: a confederativa, a assistencial, mensalidade sindical e sindical. As 3 primeiras, confederativa, assistencial e mensalidade, a lei eram facultativas. E a contribuição sindical, ou como você gosta de chamar, está correto, imposto sindical, era obrigatória. Era paga uma vez por ano, tá certo? Normalmente no mês de março. Tá, então, mestre, quando ele fala ali, Assembleia Geral, Assembleia Geral fixará a contribuição que você está tendo categoria profissional. Quando eu falo nessa, que é a confederativa, um aluno até falou para mim assim, professor, na época, ele falou assim, confederativa, lembra de filiado. É verdade, legal. Filiado ao sindicato paga, se não filiado, não paga. Porque ao final da aula eu falava, cuidado, tem essa também, independentemente da contribuição prevista em lei. Se é independentemente... Ou seja, tem outra, eu tenho duas, a confederativa e a sindical. E o pessoal confundia, porque a confederativa é se eu sou ou não filiado, então confiliado. E a sindical tem natureza tributária. Justo. Portanto, independe da aquiescência da vontade daquele que tinha. Abria aquilo no ano, como trabalhador, o olerite, a cebola, tava lá o desconto. Mês de março era acabou. Isso era antes da reforma trabalhista. Duas, uma facultativa e a outra obrigatória. É isso? Era isso. Ok. Agora é com você, meu amigo. Ok. Agora, o que a gente separou aqui para vocês? Em primeiro lugar, para pôr uma pá de cal na discussão da primeira, a contribuição confederativa, de que trata o artigo 8º da Constituição, só é exigível aos filiados. Nenhuma novidade, né, Gleibe? Não. Aqui não alterou absolutamente nada. É só ficar atento como essa questão pode cair para os nossos alunos, Ale. Eles tiram ali, por exemplo, filiado e colocam não filiado. Entendi. Cabível ao filiado ou não filiados aos sindicatos. Então fique atento ao não. Tá. A súmula vinculante 40 não pode ter a palavra não. Show de bola. E a súmula vinculante, não tem mais de juizinho que... um juiz aceita, outro não aceita. Um abraço. Súmula vinculante, um abraço. Se descumprida a reclamação ao Supremo. Legal.
Agora vem uma coisa interessante. Essa reforma trabalhista, para um cara como eu, de direito constitucional, poxa, tem de estudar outras áreas, né? Eu fui atrás e coloquei julho, mas aí o Gleibe até colocou, Ale, toma cuidado, porque a vigência se deu, como ele acabou de falar. Dia 11 de novembro. Em novembro. Perfeito. Bom, o que acontece? Coloquei, vamos ainda trabalhar naquilo que sempre foi. Já caiu em prova que isso é uma norma de eficácia plena, aplicabilidade imediata. Isso é decisão do Supremo, não é porque o seu professor é inteligente. Foi decisão, por isso que caiu. E a outra coisa que também caiu, que é óbvia, que está grifada ali, ó. A contribuição confederativa instituída pela Assembleia distingue-se da sindical, que é a partezinha final do 8º. Instituída por lei com caráter tributário, artigo 149, e, portanto, compulsória. A primeira é compulsória apenas para os filiados. É engraçado esse jeito de falar, né? Muito, Ale. E outro detalhe... Perigoso isso aí, porque o professor acabou de falar que é facultativa. Aí vem a parte final, Gleibe, que fala, ela é compulsória para os filiados. Ou seja, eu já vi questões também, ali é importante frisar isso para o nosso aluno, que eles tiram a palavra, por exemplo, ali... contribuição confederativa e colocam o quê? Mensalidade sindical. A mensalidade sindical pode ser substituída por contribuição confederativa. Que é a que você se referiu que anteriormente. É o federado. Tá, federado. Entendi. Legal. Agora, isso tudo sempre foi. Aí veio a tal reforma e escreveu o seguinte. Vocês devem ter acompanhado, né, pela televisão, o seguinte papo. A gente ouve assim, né? Olha, o sindicato está ferrado, sindicatos sempre foram ricos e tal, acabou aquele negócio da sindical. Aí muita gente falou, e eu sou filiado, continuou pagando? Claro que continua pagando. Perfeito. O problema é na outra, de natureza tributária. Manjou? Olha o que vem escrito agora. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo este, na conformidade do disposto do 591. Mestre Gleibe, então essa segunda, de natureza tributária, velho, passa a ser uma facultativa? Olha que interessante. Sim, Ale, não existe mais a chamada contribuição sindical obrigatória, aquela que o Ale frisou muito bem, que tem natureza tributária, instituída em lei. Se você reparar no artigo que o Lê acabou de comentar pra gente aqui, 579, não fala em nenhum momento, olha aqui o texto que está do nosso lado aqui, olha aqui, nenhum momento fala em acordo ou convenção coletiva. Você reparou nisso? Você reparou? Então, cuidado com quando a gente trabalha o 579, e deixa eu fazer, posso fazer uma ligação? Pode, mestre. Tá certo? Uma ligação? O artigo 611-A da CLT, que fala do negociado sobre o legislado. E tem o 611-B, que fala o que é ilícito. Então, para você entender bem essa situação, a leitura do artigo 579 é importante, mas o A e o B do 611 são imprescindíveis. Em nenhum momento no 579 ele fala, meus caros amigos, em acordo ou em convenção coletiva. Se estiver na questão, com certeza, meu amigo, é falsa. E corrobora tal sentido, aquilo que o mestre Gleibe acabou de falar. Eu estive lendo essa semana um livro do professor Henrique Correia e coloquei aqui algumas partes para que nós possamos discutir. Ótimo, Lê. Veja, olha o que ele fala. A contribuição sindical continua em vigor, inclusive no que tange as regras acerca da data de desconto no salário de distribuição dos valores arrecadados. Entretanto, para que haja esse desconto, exige-se prévia e expressa autorização dos empregadores profissionais liberais. Logo, a contribuição se tornou facultativa. Legal. Ressalta-se que a norma coletiva, no caso, não pode suprir a vontade individual. Será ilegal a cobrança de todos os empregados via instrumento coletivo sem prévia e expressa individualização. E muito bem ali esse texto que você colocou, que realmente o texto está correto. Será ilegal. Pode colocar, irmãozinho. Por ver que você está aí. Será ilegal. Ou seja, não é, olha ali, ilegal. Ou seja, contra a lei. A palavrinha mágica ali é a da antepenúltima frase. Entendi. Logo após. É ali que pega. Tá. Então, para a gente finalizar, beleza. Então, quando a gente coloca isso, então, que esse imposto aí que nos remete a uma ideia antiga de obrigatoriedade de natureza tributária, ele passa a ser, então, facultativa. Agora,
Gleibe, agora eu digo como experiência de concurso público. Se continuar caindo no artigo 8º do jeito que está aí, continua certa a questão. Certíssimo. Tá. Texto literal da lei. É, porque o que ele está fazendo é jogando a coisa para a lei. Claro. Entendi. Claro. Porque qualquer coisa diferente, Ale, é muito incipiente a reforma trabalhista. Qualquer entendimento acerca desse assunto que seja diferente ao texto literal da lei, não foi ainda pacificado. Entendi. Você trouxe decisões do Supremo, trouxe súmula, mas de uma definição que até então já existia, mas da reforma ainda não temos nada, meu amigo. Tá. Então, quando a reforma faz com que ela torna-se, então, portanto, facultativa essa contribuição, podem cair textos, por exemplo, que nos levem a dizer, olha, a reforma tal consistiu numa extinção da compulsoriedade da contribuição obrigatória. Puta, show essa questão, show. Certíssimo, então muito entendi. bom. Acho que ficou claro para eles aqui, Ale, porque realmente nós trabalhamos com a Constituição, muito bem falado por você, e complementamos com a Constituição e entendimento do Supremo. Tá. Aqui amarramos de todas as formas que pode ser exigido para o nosso aluno. E é exatamente isso, meu amigo, que a gente faz no nosso curso aqui. Legal. Tanto no intensivo, extensivo. Então, você que está nos assistindo em todo esse meu Brasil, entra aqui no nosso site, neaf.com.br. Falei certo, Ale? neafconcursos.com.br. www.neafconcursos.com.br, que lá você vai ter muitas aulas que realmente nós pegamos um assunto e dissecamos de todas as formas para que você não erre na questão. E isso é muito importante, principalmente porque eu sempre esqueço, ainda bem que o Gleibe lembrou, porque nós estamos aí em fase de um belíssimo concurso, né, que nós vamos ter do TRT, mas você tem aí outros TRTs para se preparar. Estamos aqui falando de um TRT de São Paulo, né? Gravamos isso aqui agora em 2018, quase no mês de junho, e por conta disso o professor vai trabalhar com questões, com matéria intensiva. Fique de olho porque eu acho que vale muito a pena. Professor Gleibe, muito obrigado pela participação. Mestre. Imagina, mesmo aqui de Londres, vem cá, não estou em Londres coisa nenhuma, estou ao lado do meu amigo aqui, do meu parceiro. Obrigado, irmão. Obrigado, mestre. Ó, gente, não dá para dar uma aula muito séria com o Gleibe, porque, graças a Deus, o humor dele é acima da média e é bom gente assim. Porque a vida já é complicada e se a gente levar todos os problemas para nossa casa, ou a gente fica muito deprimido, e se levar só as flores, a gente fica muito arrogante. Sem dúvida. Então é bom a gente aqui no trabalho, a gente se diverte e depois a gente toca o barco. Muito obrigado, mestre. Tá elegante. Valeu, hein? mestre. Tá elegante. É roupa do estúdio. Tchau, gente. Tchau. Passou base.